Para esta passada, nós ouvimos sobre a importância de um lugar de oração. E o Senhor escolhe o lugar. O templo hoje ele está destruído, hoje nós somos apenas ruínas. E assim houve Deus que acontecesse para que as suas profecias, tudo que ele vem relatando em todo o livro, desde Bereshit, Apocalipse, venha acontecer no tempo devido. Deus tem uma timeline. Sabemos que a partir de Yeshua, nós entramos no tempo do fim, nessa timeline de Deus. É um tempo que te prepara, é um tempo em que nós começamos a conhecer a graça por meio de Yeshua, mas não podemos caminhar na terra sem a sua lei. Muitos têm olhado a graça como a sua justificação, e o é, porém, nós temos sinais. O sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde, não só para regrar o trânsito, mas na nossa vida em comum secular, espiritual, nós temos leis. E sem as leis, nós somos o quê? Transgressores. Então, para que nós não venhamos a transgredir leis que estão cercadas por todos os lados, dentro da sua profissão, você tem uma lei, dentro do seu trabalho, você tem uma lei, dentro da escola, você tem leis, e mesmo assim nós temos visto um tempo de transgressores das leis dos homens e de Deus. Porque se nós não transgredíssemos as leis como elas têm sido apresentadas, teríamos uma vida melhor. Porque a lei é instrução, a lei é uma regra para dizer, olha, até aqui você pode ir, desde um bebê a um adulto, e até aqui você pode ir, ou até aqui você tem que parar. Então, todos nós somos regidos por leis, a partir da nossa casa. Shoftim, ela vem com vários assuntos, e o principal é justamente os primeiros versos, ou capítulos, melhor dizendo, que vão relatando sobre essa questão. Qual o dever de um juiz, de um oficial, do sacerdote? Por que Deus fez assim? Porque Ele nos leva, nos conduz a aprender essas regras para que a nossa vida seja melhor. Nós temos uma diferença de idade, nós temos diferença em experiências, e o Senhor, Ele escolhe com toda a Torá. Nós já estamos no final da Torá, no último livro que foi dado a Moshe, o livro de Devarim, de Deuteronômio, justamente para Ele trazer assim um resumão de tudo que Ele foi falando, para que a gente lembre e volte de novo. Porque Ele está sempre voltando. A gente já esqueceu que estudamos em Bereshit, já esquecemos do que estudamos nos outros livros, e o tempo tem passado tão rápido que a gente, realmente, se você perguntar aqui, você já lembra o que foi dito na paraxá passada? Alguém lembra? Olha aquele que pregou? Ela tem vários capítulos, geralmente são 3, 4 ou 5, depende. E os filhos de Deus, eles escolhem uma parte. Por isso, não temos, algumas até têm condições de nós explicarmos toda. Mas, geralmente, achei naquele momento, no dado ano, sabendo que nós precisamos ouvir hoje, é o que ele vai falar. Em todo aquele lá de Hashem, sinagogas, congregações, que ensinam a Torá, estou ensinando hoje essa porção. Mas cada um ensina de um jeito, cada um vai falar de uma forma. E Hashem me trouxe assim, a atenção sobre essa questão. Ela aborda pontos que são extremamente importantes, como eu falei, alguns aqui, resumidamente,
para que o povo de Deus, apesar do tempo, apesar de tudo que acontece, de toda a modernidade, de toda a pseudo-libertação que o homem busca, a libertação de falar, a libertação de colocar a sua posição, seus pensamentos, seus achismos, nós vivemos uma assimilação. Israel foi aqui justamente o Senhor chama a atenção dele, que ele deveria ouvir esses sacerdotes, os oficiais e os juízes, para o quê? Para não se perder. Porque a terra em que nós entramos, a gente acaba se assimilando. Assimilar é o quê? É você absorver ensinamentos da nação que você está. A cultura, a língua, as crenças, os ensinamentos, toda a cultura é ensinada. Então, o Senhor, ele nos chama a atenção exatamente aqui que o teu Deus, dentro de todas as tribos, eles estão ali levantados para julgar o povo, porque o povo se desvia. E o Senhor não quer que o seu povo se desvie. O Senhor quer que ele permaneça ouvindo a sua lei e faça a diferença. A diferença é de quê? Do puro para o impuro. Quem é o puro? Quem é o impuro? Por que é impuro? E por que o puro é diferente do impuro? Então, são detalhes na lei que o Senhor levantou seus profetas, a partir de Moisés, para nos ensinar como caminhar a terra. Nós estamos no Egito, irmãos. Nós temos faraós. Nós temos faraós de vários graus. O poderoso chefão, aos outros poderosos, aos outros senhores. Porém, o Senhor diz que a gente tem que respeitar o quê? As autoridades. Eu tenho que respeitar a autoridade. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou a chefe daquela empresa. Então, aqueles que estão ali trabalhando a favor da minha empresa, eles têm que respeitar a minha autoridade. Assim como nós estamos dentro da nossa esquerda, o Senhor levantou os sacerdotes, e ele é levantado justamente com o propósito de ensinar, com o propósito de exortar, com o propósito de dar conselhos. Não estamos aqui apenas para louvar o Senhor, pegar a palavra, ensinar, mas temos um grande propósito, manter o povo no caminho. E por isso, nós temos que cumprir deveres que o Senhor nos ordena. Aqui em Deuteronômio 16, 17, como foi lido, Moisés dá a orientação de como deveríamos julgar as causas. Causas dentro dos padrões da justiça de Deus. Não dentro do meu padrão. Não dentro do meu achismo. Porque a pessoa, eu acho. Se você acha, você não tem certeza. Você não tem domínio. Você não tem conhecimento. Então, toda vez que nós pegamos um microfone, vamos dar uma aula, ou vamos explanar uma tese, a tese que é do doutorado, você tem que ter certeza daquilo que você está defendendo. É o nível mais expert, vamos dizer assim, daquele que quer provar e galgar um doutorado. Eu tenho que provar uma tese. Então, eu não posso chegar lá, gente, eu acho que A mais B vai dar C e D. Não. Eu tenho que dizer que A é A, que B é B, e quando mistura C e D, dá tanto. Eu tenho que ter certeza. Então, quando nós estamos nessa posição, nós temos que ter a certeza do que falamos. E o que nós temos visto ao longo do passar dos anos? Que com essa postura do homem, quando eu falo homem, eu falo mulher, essa postura de eu conheço, como vem desde da palavra menção, lá, aqueles que se levantam e diziam para Moisés, e enfrentavam Moisés,
E aí falava para ele assim, mas nós também somos santos, mas nós também conhecemos, mas nós também sabemos. Isso é muito perigoso, irmãos. Se você chegar e falar uma pessoa pegadeira em alguma coisa, porque você quer discutir alguma coisa com ele, você vai ser preparado. Porque você tem que ter certeza do que você vai falar. Eu, quando fui fazer quando eu terminei a minha graduação, né, não sei se ainda hoje é assim, nós tínhamos que apresentar o TCC. Não tinha essa. Você tem que apresentar aquilo que você vai falar. E você imagina, desde que eu entrei na graduação, no meu primeiro ano, a gente falou para mim assim, eu ainda tenho, eu estou no primeiro ano, você vai falar sobre a espiritualidade. Eu amo. Sobre a espiritualidade na enfermagem. E aquilo me gelou. Eu pensei assim, como eu vou levar um tema desse diante daqueles mestres e defender a diferença entre espiritualidade e religiosidade dentro da saúde mental e voltando. Irmãos, aí nós sempre tínhamos reuniões, uma explanação de algum tema, e aí um dia desses, uma professora de TCC, de conclusão de curso, chegou para mim, não sei por que me concordou, e você? Qual vai ser o seu tema? Quando eu falei, ela olhou para a minha cara, você vai falar o que fala na sua igreja? Olha, irmãos, eu olhei bem no olho dela e disse assim, não se enrola. Eu vou falar sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade na aplicabilidade da saúde mental. Porque se você mistura as coisas e não tem certeza do que você vai falar, você vai se envergonhar. Você vai sofrer a consequência de não ter se preparado ou ouvido. O Senhor em todo tempo ele diz, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Israel, ouça, Deus é. Mas muitas pessoas não estão assim. Deus é um? Não. Aí ouve o Deus A, o Deus B, ouve o seu próprio Deus ego, a sua própria soberba. E isso vai nos misturando a nossa massa, vai ficando levedada. A pureza que há dentro de nós, ela vai saindo e vai dando lugar para a pureza. Nós bebemos uma água, olhamos para ela e dizemos que ela é pura e inodora. Quem diz? Hoje a água não é mais tão pura. Ela tem metais pesados. Você olha assim, tem nada. Tem sim. Ela tem metais pesados que fazem mal à nossa saúde. Se não fizesse, se fosse realmente pura, não teria tantos efeitos nocivos na nossa vida. Vira e mexe, estamos passando mal, ficando doentes. Vira e mexe, nós temos crises de diarreias. Por causa de quê? De uma água contaminada. Então, um povo contaminado, consequentemente, vai contaminar outro que tem os mesmos pensamentos. E aqueles pensamentos duvidosos, tem aqueles pensamentos de julgar, de achar, de se sentir que sabe mais. Isso, irmãos, vai ser até quando eles colocar. Isso não é uma coisa que vai acabar. Mas Deus vai separando, ele diz, eu separo minhas ovelhas, dos bodes. Então ele vai separando, ele vai tirando, você vai começando a ficar de lado. Por quê? Você está contaminando a pureza de um povo que Hashem está separando para reinar com Yeshua. Então, se nós não passarmos pelo crivo da Torá, não vamos chegar. Então, qual é o papel? Vamos restaurar. Estamos no século XXI para restaurar.
Estamos no século XXI para trazer você de volta aquilo que foi arrancado, que foi tirado, que foi enxertado outros ensinos, não que rachei um gol. Então isso é complicado, é uma luta. Você está numa luta travada com o inferno. Você não está lutando contra a carne e sangue. Você entra no judaísmo para lutar contra Shedim, contra Lucifer, o cabeça deles. Você entra numa luta para falar, para Torá, não é para dizer, hoje eu sou judeu messiânico, porque eu aprendi o hebraico. Deixa de ser tolo. Satanás já ri de você. Nós temos que entender a essência. Ela tem que estar escrita aqui, ó. Escrevi a tua palavra no meu coração para o quê? Para não pecar contra ti. Então, quando a gente não deixa o Espírito Santo escrever a palavra em nosso coração, nós pecamos contra a gente. Nós desviamos, nós julgamos, nós fazemos coisas que desagradam completamente a Deus. E por isso nós somos provados, para sermos obreiros aprovados. Então, se você já estudou bastante, abrir de Arajá, o Novo Testamento, ele fala todas essas coisas. Ser um obreiro aprovado do Senhor. Para poder fazer o quê? Uma boa obra em nome do Mashiach, mas sem a lei? Como? Não vai conseguir, irmãos. E em todos esses anos que nós temos de experiência, os olhos da gente vai se abrindo à medida que a gente abre os olhos para adorar, para aquilo que ela vai nos apontando. Olha, essa curva aí é muito sinuosa. Se você não der uma freada, você vai descer a ribanceira abaixo. Então são muitas curvas. E nessas curvas nós temos muitos Shedim, demônios. E ele está esperando a sua queda. Ele está esperando você parar. Ele está esperando você dizer, olá, seu apontador. Olá, seu acusador. Ele está esperando que a sua boca seja usada para o mal e não para o bem. Então nós vemos tempos, irmãos, bem difíceis. Tempos em que a gente o tempo todo faz assim, Senhor, escuta o meu coração e vê se há algo em mim que não convém, né? Tira. Senhor, eu não estou bom nesse pensamento. Muda o meu pensamento. Por que hoje nós temos, o Senhor Yeshua falou que aquele lá é um lugar para os enfermos? Por quê? Porque as pessoas estão doentes. Elas estão só doentes do corpo, elas estão doentes da alma. Elas estão doentes de várias situações que acontecem na história do homem. Que a doença não começa no ontem, ela tem uma história. E é nessa história que você vê ancorado toda a sua vida. Quer ver uma história de casamento, um casamento que acabou. O Senhor, sabe como o Senhor foi nos instruindo ao longo do tempo, a questão de relacionamentos, que eu vi a partir de meus filhos, a partir de mim, que nós tínhamos que quebrar a aliança. Como se quebra uma aliança? Como que você faz um trabalho de libertação? Será que eu botar a mão na pessoa só e ficar repreendendo aquele? Não é isso. Você tem que conhecer a história. Eu já peguei bebês menor que o meu neto, Ezequiel, possuídos. Da gente colocar a mão e o Shedim se manifestar em bebês. Sabe por quê? Resultado de uma mãe que não queria. Resultado de famílias desfragmentadas. Já pegamos pessoas possuídas da congregação se achando igual uma cobra no chão. Já peguei pessoas possuídas da congregação que ficaram nuas, literalmente. Foi arrancado as suas roupas, foi arrancado os brincos das orelhas. E sabe o que o Shedim dizia? Isso aqui é meu. Sabe o que tinha roupa? Isso aqui
é meu. Para você ter noção, irmãos, que a Torá, a palavra, quando ela vai nos ensinando, nos dando essa experiência, a prática dela, sem autoridade, sem uma postura, você não consegue expulsar esse cheirinho. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. E esses cheirinhos, eles só vão sair se quem está ali na frente tiver uma vida o quê? Justa. Notícia livre. Porque o sacerdote tem que ser notícia livre. Ele tem que ser justo. Ele tem que ter uma vida reta para poder aquele demônio que se manifesta ali, ao olhar para ele, respeitá-lo. E é isso que nós temos vivido ao longo dos anos. Além do ensinamento, as experiências de libertação, as experiências de crescimento e também de desserviço. Então, a gente visto muitas coisas. E aqui, em Deuteronômio 16, 20, ele vai falando, procurem a justiça. Aqui na Bíblia é até interessante, na Bíblia de Almeida, a justiça, somente a justiça seguirás. Ó, a justiça, somente a justiça seguirás. Então é algo que você tem o quê? Que seguir. Tem que perseguir ela na tua vida. Porque se você não perseguir a justiça, ela vai fugir de você mesmo. Vai dar lugar à assimilação com os deuses pagãos, com os costumes, com a cultura, com o achismo. Hoje nós vemos o mundo, nosso mundo, está os homens muito envolvidos com seus ídolos. E o Senhor abomina a idolatria. Sabe o que é isso? Abomina? É o que ele está falando nessa parte. Ele abomina, ele castiga. Porque ele diz lá no mandamento, na mitzvah, não terás outro Deus aonde? Acima de mim, acima da terra, embaixo das águas, acima das águas, nem que tenha a cara dos animais que estejam no ar, que estejam embaixo das águas, que se rastejem na terra. Nem com cara de homem, nem com cara de bicho, não é de nada. Hashem abomina a idolatria. Isso é uma questão difícil para aquele que tem os olhos fechados, os ouvidos travados. E quem faz isso? Nossa, pô. Eu vivi isso. A primeira vez que eu entrei numa congregação, na igreja batista tradicional, foi a minha primeira experiência, ao entrar nela, a primeira coisa que aconteceu comigo foi meu ouvido fechado. Eu disse, não ouvi nada. Eu não ouvi o que o pastor falava, eu não ouvi o louvor pelo louvor liberta. Por que que te mandam? Por que não te mandam? Pelo louvor liberta. Quando a gente fecha os olhos e se entrega, ele vai até utilizando algo do Espírito com a palavra. Então eu ali, quando eu entrei ali, mesmo sendo uma igreja tradicional, eu, uma menina nova, a Satã, ele vê você. Ele persegue a gente 24 horas. E Deus já te conhece desde o ventre. Antes mesmo de tu ser formado, a gente te conhece. Então, a Satã é como um cão farejador. Esse aí tem um cheiro diferente. Vai dar trabalho. Então, quando ele percebe que você vai dar trabalho, ele te percebe. Então, desde jovem, desde criança, eu digo para vocês, eu vivia essas perseguições, porque eu via muitas coisas. Hoje as pessoas dizem assim, você tem que desenvolver a sua mediunidade, porque você está vendo coisas. E se você der ouvido a isso, você vai mesmo. Eu via muitas coisas. Mas eu não dava trela. Eu, na minha inocência,
Eu tinha aquele medo assim de mim, mas eu desisti. Então a gente vai desenvolvendo essas coisas e o inimigo ele farele, fica farejando. E percebe que você vai ter trabalho. Sair, eu tenho que acabar com a raça logo. Não deixe de jovem, irmãos. E Deus foi dando esses dons, foi desenvolvendo dentro dentro. Nós estamos vendo experiências da libertação das pessoas. De vê-las entrar na congregação, umas resistirem e acabaram sendo libertas, e outras só ouvindo sendo libertas. Eu tenho experiências lindas, maravilhosas, com homens como meu pai, que resistentes totalmente. Por causa do quê? Do seu pensamento, né? Acha que Deus é só uma luz assim, não algo que a gente tem que se curvar, obedecer. Eu tinha uma outra irmã, que todos os dois apareceram, do meu pai, e eles eram bem resistentes, homens muito bons, mas homens resistentes. E foi uma experiência muito maravilhosa para mim, em ver esses homens no leito de morte. E meu pai, principalmente, ele dizia assim: minha filha, me batiza. No leito de morte, no CTI, eu olhando a morte nos olhos dele, e ele me batiza. Eu olhei para ele para já. Eu dei um copinho de água para ser meu pai no CTI. Depois disso, eu sabia que eu ia dar as costas que eu ia virar meu pai. Por que ele chegou àquela conclusão? Por que ele entendeu que antes dele partir, ele precisava se batizar? Ele ouviu. E ele viu que aquele era o momento X. Ele viu que aquele momento era H. Ele sabia que naquele momento ele não ia passar. Então Hashem fez o quê? Usou naquele momento ali. Então, mas é uma coisa muito boba. Muito espiritual, não é? O que eu digo com o meu batismo? Não vivo mais eu. Agora, quem vive em mim é uma nova criatura que nasce do alto, que nasce da palavra, e aquela velha criatura que carregava todos os ensinamentos dos pais, desde criança, do mundo, de tudo que você te contaminou, acabou. É um divisor de águas o batismo. Então, João Batista, ele chamava o povo até de raça de víboras. Ele tinha uma autoridade como precursor de Yeshua para pregar a palavra para que o povo fosse liberto. E ali, ao batizar aquelas pessoas, eles saíram dali como novas criaturas e passavam a seguir Yeshua, o qual ele ia receber, e o qual ele disse que ele não era digno de desatar as sandálias. Mas ele estava ali na gestação, quando da Isabel, ali na gestação, Maria chegou e ela disse: bendita és tu que carrega no ventre aquele que traria a salvação. Porque ele tinha que saber o que acontece com a criança do ventre. Ele tinha que ter experiência. E Yeshua passou todo um curso de experiência para então ele entrar no ministério diferenciado do nosso, entre aspas. Porque ele diz: ordena aos demônios do meu nome, eles vão se vergar com autoridade. E assim foi. Ordena a cura, e se tu creres, ele sempre diz: tu crês, precisa ter um receptáculo, né? Eu preciso crer para que a operação de maravilhas aconteça. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, as pessoas já dizem: não se vê mais. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Senhor. Mas se não tiver fé, se eu não tivesse fé, eu não estaria nem aqui hoje. De tão mal que eu estava me sentindo. Porém, eu criei: Senhor, aqui estou, um vaso nas tuas mãos, não sou nada, apenas um corpo, todo fechado, todo cheio de lutas, batalhas, mas eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Você pensa que eu escrevi isso?
no próximo versículo, ele fala lá em Ezequiel 18. Eu convido você a abrir, se você puder. Porque ele vai falar exatamente, Ezequiel 18, o que é um sábio, o que é um justo, a partir do verso 5 e 9. Olha o que ele fala. Isso é para nos ensinar. Vou ler aqui na Bíblia Hebraica. Considere alguém que seja justo. Considere alguém que seja justo, que atente para o que é lícito e reto. Então, justo é aquele que caminha na vida lícita. Todas as ações que são lícitas, que lhe convém fazer. É lícito roubar? É lícito mentir? É lícito xingar? É lícito fazer coisas, adulterar, fornicar? É lícito? É lícito até fumar? Por que não é lícito? Estraga o pulmão. É lícito beber? O Senhor até diz que você pode tomar uma taça de vinho, mas é lícito embebedar a minha mente e tirar a minha razão? Não é isso. Então, quando nós colocamos na balança, porque essa paraxá, irmãos, é uma paraxá que você tem que ver assim. O trono de Deus está ali, os juízes, o réu e o advogado, o acusador e o advogado de defesa. Ela está ensinando isso. Olha, quem está olhando? O Senhor. Então ele está dizendo aqui, ele não come nos montes, nem levanta seus olhos em direção aos ídolos da casa de Israel. Se ele está na casa de Israel e começa a olhar para a lua e adorar, para o sol e adorar, para a deusa Sera e adorar, que é árvore, que se ele começa a adorar deuses feitos de pau, pedra, você diz que ele não é justo, ele não é. Então ele está contando, olha, presta atenção. Justo é esse aqui não é justo. Ele está nos ensinando. E ele continua. Não contamina a mulher de seu próximo, nem toca na mulher durante seu período de impureza menstrual. Olha, então um detalhe. Quando nós estudamos o livro de Levítico, fala várias coisas. Isso aqui é um detalhe. Quando ele olha para a mulher dele, ele vê com algo precioso. Ele tem que cuidar. Quando ele fala do vaso de frágil, não é porque ela se quebra fácil, é porque é de muito valor. E você tem que cuidar, respeitar com muito valor. Se não faz isso, se despreza, ele é um injusto. Ele não é santo. Então está dizendo aqui, se ele não respeita a mulher dele, quando ele fala com ela, porque a menstruação é um sangue morto. E ele nos ensina que nós não podemos tocar em morto. E o sangue que sai da mulher no seu ciclo menstrual é de células mortas. Contamina o sangue do homem. Contamina o homem. Contamina o leito. Então ele é um injusto. Ele não está respeitando uma lei. Isso aqui é estatuto. Onde estão os estatutos? Estudem a palavra. Isso aqui tudo fala em Levítico. Todo tipo de relação proibida, abominável ao Senhor. Aí ele continua dizendo: não corrompe ninguém, faz retornar ao devedor tudo que lhe foi priorado por empréstimo. Não toma nada por roubo, antes reparte sua comida com o faminto e sua roupa com o necessitado. Não empresta visando lucro ou juros. Vamos rir, né? Vamos rir, né? Todo mundo hoje faz isso, né? A começar pelos bancos. Juros, tudo bem, tem que ganhar, mas tudo é abusivo hoje. E quando a gente faz isso com o irmão, a gente não pode cobrar.
Não pode, é proibido. Ele diz que é melhor dar do que receber. Tu tá vendo que teu irmão está precisando? Tá? Abre tua mão, ajuda, socorre. Não empresta não, porque quando eu pego assim emprestado é porque eu não tenho condição de pagar. Então você já está entendendo que Deus está falando. Dá, meu filho. E quando você dá, Deus te dá muito mais ainda. Ele te devolve. Eu tenho certeza que se eles formos pedir aqui, você tem um testemunho para falar sobre isso? Eu tenho certeza que nós vamos ter. Porque quando a gente faz isso, o milagre é certo. Não vai faltar. Né, mãe? Não vai faltar. Então, a gente tem que seguir o ensinamento. Abrir a mão. E ele fala, não empresta, né? Mantém-se afastado do mal. Ele julga honestamente entre uma pessoa e outra. Você tem que julgar honestamente. Porque aqui vai falar sobre testemunhas. Se você for testemunha de uma coisa errada, vai pagar por isso. Porque o Senhor não te manda você ser testemunha em nada. Até, você não vai ser testemunha para mim no tribunal para dizer que meu marido fez isso ou aquilo. Você tem prova? E se não tiver, não é mal. Você tem prova? Você tem prova do que a fulana te roubou? Você tem prova do que o patrão te enganou? Porque o Senhor, para ele, tem que ter mais de 2 testemunhas e com provas. Porque ele não aceita. Principalmente, nós vamos falar da frente, sobre a questão do sacerdócio. As pessoas estão brincando. Então, em suma, ele vive de acordo com as minhas leis, observa meus mandamentos, de maneira que age com fidelidade. Uma pessoa assim é discernida e certamente viverá de desonrar. Já poderíamos falar aqui. A palavra não é isso? Então, eu já vou te dando um resumão. Aí você vê que a palavra tzadik, ela vem do ato de justiça. Tzedakah, ela vem do ato de justiça social, e que você vê que as raiz da palavra, ela vai se unindo a outras para formar palavras que têm o mesmo sentido. Se eu sou tzadik, eu faço tzedakah. Eu faço doações. Eu abençoo o meu próximo. Não é só com comida, é com tudo que ele precisa. Então, a Bíblia diz que Tzedek é associada a uma ideia de retidão moral, cumprimento da vontade divina e não apenas uma justiça legal ou judicial. A aplicabilidade dessa justiça, como nós falamos, começa com que Deus ele abomina a idolatria. Capítulo 17, a partir do verso 2, diz assim, vamos lá voltando para Devarim. Se foi encontrado entre vocês, dentro de seus portões, de qualquer cidade, dados por Adonai, seu Deus, um homem ou uma mulher, que faça o que Adonai, seu Deus, considera iníquo, a transgressão de sua aliança. Mediante o ato de servir e adorar outros deuses, o sol, a lua ou qualquer coisa existente no céu, algo que tenham proibido. Se isso for contado a vocês, ou se vocês tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Se for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, leve o homem ou a mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedreje esse homem ou essa mulher até a morte. Então, a condenação para a idolatria é a morte.
Hoje nós vamos atirar pedra nas pessoas? Não vamos. Hoje eu vou jogar você lá fora e te matar? Não vamos. Hoje a gente estende a mão, diz, vinde a mim, como o Senhor diz, todos estão cansados, sobrecarregados, cheios de pecados, doentes, enfermos, leprosos, cegos, coxos. É isso que eu estou querendo fazer hoje, para te dar uma chance de ter vida. Então, hoje a casa, o local que Deus escolhe, como ele falou para a já passada, é para a gente recolher, receber todo aquele que vem a Deus. Senhor, preciso de Ti. Preciso de ser curado. Preciso ser liberto dos meus conceitos, meus pensamentos. Porque a gente faz uma coleção de enfermidades. Enfermidades da alma. Enfermidades que elas não melhoram. Você pode até conviver, mas elas não melhoram. Você não consegue nem aceitá-las. Mas com o Senhor, Ele cura e outras Ele permite. Eu digo isso por condição própria. Muitas enfermidades Deus já me curou. Da morte, de tireoide, de outras doenças. Porém, tem outras que Ele deixa estar. Porque é isso que eu posso contribuir. Então, aquilo que é impossível, que vai te parar totalmente, você só diz assim, Senhor, tem compaixão de mim. Vamos lembrar daquele que estava lá diante das águas, que queria mergulhar nas águas e não conseguia mergulhar nas águas, porque quando o anjo veio ouvir as águas, ele não conseguia se levantar. Diz, Senhor, tem compaixão de mim. Me ajuda a entrar nas águas que curam, como a gente cantou aqui. As águas que curam. O Senhor é essa água. E a gente precisa crer. Crer. Eu me lembro de eu era casada há pouco tempo, logo quando eu tive vontade de ser mãe, e eu não sabia, mas eu tinha enfermidades nos ovários, que elas desregulavam todos os meus hormônios, e eu não tinha condição de ser mãe. E eu conheci uma doutora muito simples. Ela tinha um consultório em Tomás Filho, doutora Ribeiro, lembra da doutora Ribeiro? Muito simples, ela, além de ser médica, ela também trabalhava em outra coisa que eu me lembro agora. E ela atendia, ela era clínica médica, ela atendia tudo. Sabe aquela médica faz tudo? Ela faz tudo. Todo mundo que chegava lá, de criança, adulto, ela cuidava dessas pessoas. Então, ela chegava lá, consultório super simples, uma casinha velhinha, super simples assim, consulta popular, e ela te atendia com uma alegria. E eu me lembro que eu fui lá, falei para ela, eu tive ferimentos no útero, para ter essas feridas, e ela chegou lá, e ela só me fez um toque na barriga, e eu senti uma dor muito forte. Ela falou, você está com seus ovários inflamados. Vamos tomar um remédio e vamos tomar um óleo. E foi assim que eu gravidei. Um simples toque daquela médica, um olhar bem experiente, exatamente, um olhar muito experiente. E, olha feito, mas assim, bem experiente mesmo. E ela foi certeira na minha causa. E aí, quando eu fui, eu não me lembro se eu levei o doutor lá, uma vez para consultar, não me lembro. Mas eu me lembro assim da forma do consultório. Sabe aquelas cadeirinhas de madeira antiga? Cadeira mesmo, assim, antiga de madeira. Era tudo muito simples. E a última vez que eu estive com ela, eu lembro que foi consultar, ela estava muito boa no Senhor. E ela era uma serva de Deus, uma serva nossa. E ela recebia todo mundo, e eu lembro de eu escrever na receita, ela não tinha mais controle da mão dela. Depois, quando eu soube, ela já tinha sido recolhida pelo Senhor. Mas era uma mulher justa. Era uma mulher
que ela praticava o que o Senhor gerou no coração dela através da profissão dela, como médica. Não consigo lembrar agora. E como pessoa, como serva do Senhor, na casa do Senhor, uma forma de pessoas. Como nós precisamos colocar à disposição as nossas profissões em prol do outro. Ter esse coração de dividir, de atender. Isso é um ministério, gente. É um ministério do justo. Então, aqui o Senhor está falando que a morte espiritual ou física recebe aquele que tem muito Deus. Porque ele fala, não é errado. Pessoa não quer outro. Você não pode ter um filho como seu Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, eu morro pelo meu filho. Você não pode dizer isso. Você pode dizer que você morre pelo seu filho. Você tem que ver o seu filho como uma bênção, como herança, mas não como algo tão precioso que está acima de qualquer coisa. Tem pessoas que dizem, se tocar o dedo do meu filho, eu mato, eu arrebento. Como assim? Como assim? A gente não faz isso. A gente tem que entender, olhar com olhar de clínico, de se saber, de justo. A gente tem que julgar as causas. Será que meu filho não está errado? Será que ele não fez coisa errada? Então a gente tem que ter esse olhar clínico para que o Senhor nos abençoe e não nos cobre nossas ações erradas. E ele diz aqui, em Josué 23:16, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e servir de outros deuses e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo você vai crescer na boa terra que ele te deu. Então não importa o tipo de idolatria que você tem, irmão. Não importa se seja futebol, se é filho, se é trabalho, se é mulher, se é marido. Não importa. Deus vai te julgar por isso. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Foi Ele que te deu a salvação. Ele não divide. Então a gente precisa ensinar. A gente precisa falar esses pontos que Ele fala para poder trazer a libertação. Abrir os olhos, abrir os ouvidos, para que você não venha lá naquele grande dia, o Senhor me julgar e dizer, eu não sabia, ninguém falou isso para mim. Então a gente não pode sair de um local de oração, de um local de ensinamento, a gente não veio aqui perder nossa manhã. Nós viemos aqui somar experiências, aprender mais, buscar conhecimento para as nossas vidas, nosso dia a dia. Tudo que eu estou vivendo aí fora, como está sendo o meu trabalho, como está sendo o meio da minha família, será que eu estou sendo sadista? Será que eu estou testemunhando ou estou sendo só aquele que acusa? Então, a faca, eu digo assim, a espada do Senhor, ela toca dos dois lados, para mim e para ti. Então, tudo do Senhor é dentro de um equilíbrio. Ele fala, lá em Deuteronômio 19, ele começa a falar sobre a questão do sacerdote, a consulta aos sacerdotes. Ele diz assim, a partir do verso 15, uma testemunha apenas não será suficiente para incriminar uma pessoa por qualquer transgressão ou pecado. Tipo, a questão será resolvida se houver apenas 2 ou 3 testemunhas que se pronunciem contra o acusado. Eu tenho uma acusação contra os meus filhos. Cadê as testemunhas? Eu tenho uma acusação contra a Camila. Eu tenho uma acusação contra a Melissa, uma jovem. Cadê as testemunhas? Então, às vezes as pessoas, mas para que chamar testemunha? Não, você tem a testemunha ocular e você tem a testemunha com a prova. E muitas das vezes você vê a testemunha com as provas e você não está vendo nada. Ela foi o quê? Subornada.
Então, isso acontece na realidade, a começar no que nós estamos vivendo hoje em nosso país. O suborno apaga a verdade. Você está vendo a verdade, a pessoa falou a verdade, mas você não é capaz de defender a verdade. Você é subornado. Ai, meu amigo. Ai, minha amiga. Ai, como é que eu vou falar isso? Vai ficar com raiva de mim. Você acha que isso está certo? Não. O Senhor diz que você é uma testemunha com prova, então você, para acusar ou para aceitar uma acusação, você tem que ter as provas. Por quê? Tem que questionar, tem que falar. Não chegar, porque fulano, é por isso que fala da lachonará. Você está fazendo lachonará do outro, você está acusando sem prova, sem saber o porquê. Não pode, irmãos. E isso é ensinamento para que a gente, quando vê alguém falando mal de um coach ou de um pastor, tenha cuidado com as palavras. Ou de qualquer membro da sua congregação, cuidado com as palavras. Você tem prova disso? Se você tem prova, você tem que pegar as provas e falar. E não defender sem saber o porquê. Isso é muito sério. Estamos diante de um tribunal do Mashiach. Diante do tribunal do Mashiach, ele não vai dizer, ele não vai lá, é meu filho. Ele levou Yeshua da cruz. Ele levou Yeshua da cruz. Ele disse para ele qual era a missão. Ele deixou ele escolher, não deixou? Ele disse, mas se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Yeshua entendeu que se ele passasse o cálice, a gente não estaria mais aqui hoje. Ele entendeu que Hashem viu nele o único sangue justo que poderia ser aceito por nós. Porque nós somos tolos, nós somos loucos, nós falamos demais, nós achamos demais, e nós não queremos entender que a gente peca assim. Se você for ler o livro de Romanos, como você diz que não tem pecado nenhum? Você não está dizendo que Deus é mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores. Então, se nós somos pecadores, nós não podemos dizer, eu não tenho pecado nenhum, eu só faço bem, eu estou certo. Você está mentindo, você está dizendo que Deus é mentiroso. Entende por que a gente tem que conhecer a palavra do Senhor? Por que a gente estamos aqui para aprender a julgar, para aprender a falar, para aprender a pesar na balança de Deus, não da minha, mas de Deus, de como Ele ensina, para que a gente possa replicar esses pontos do Senhor a partir da minha casa. Se alguém falar mal de um irmão seu, então você tem a prova disso? Você acabou de falar? Como que você vai arrebentar a cara do outro? Você tem a prova disso? Você sabe se isso é verdade ou não? Então a gente sempre tem que questionar a medida da palavra de Deus, como Ele está pronto a fazer, não como eu acho. Porque o eu acho é carnal. O Senhor diz que aquele que anda no Espírito não pode andar na carne, ele não pode puxar com dois caminhos. Eu não posso ser justo uma hora e outra hora no ser. Eu não posso dizer que, não, é isso e depois eu não sei. Não, é uma água só. Eu tenho que ser naquela água, na justiça. Andar com justiça de. É isso que o Senhor chamou para ser justo. Se você vai no mercado, você sabe que você pegar uma bala, você está o quê? Roubando. Não tem problema, nem vou perceber. Você sabe quem está do lado? Você sabe quem está do redor? Ele vai dizer lá no terceiro do tribunal, ele roubava. Mas eu roubei uma bala. Roubou. Ele mentiu. Você pensa que ninguém está vendo? Achei até interessante isso que o Rabino Marcelo falou. Foi uma pregação muito antiga que eu ouvi. Que a gente fala, existe pecadinho e pecadão. Existem proporções de pecado.
Se você a gente comete pecado. Comete. Você erra. Aí você vai ser corrigido pelo Deus pela mesma proporção daquele que matou e não se arrependeu? Não. Então existe a proporção da correção. Assim como a gente faz com nossos filhos. Ah, ele está muito mal criado, você bateu nele, ele não aprendeu. Então agora você vai com uma correção maior. Ah, eu vou botar no castigo, eu vou tirar isso, eu vou fazer aquilo. Então existe proporção da correção de Deus para os nossos pecados. Porque ele nos ama. Senão, como ele disse para Moisés, sai que eu vou bater esse povo todo. Chega, eu não aguento mais. Vou matar todo mundo. O que Moisés fez? Não, Senhor, não faz isso não. Não faz isso não. Tem que você do teu povo. Tem que você detissem. Tem que tirou um pouco do Egito para matar no deserto. Olha ele argumentando com Deus. Mas a vontade de Deus, diante de tudo que o povo fazia, na sua ingratidão, no seu desrespeito, ali desonrando o sacerdote que ele chamou, a vontade dele, eu vou matar e fazer um longo povo. E Deus não pode fazer isso, gente? Pode. Porém, ele disse não. Não faz isso não. E Yeshua faz isso por nós. E Yeshua fala, pai, não, o Senhor, vou acabar com essa vida cheia. E Senhor, peraí, pai, vou adubar um pouquinho a terra. Vou botar mais um pouquinho, vai ele, o Espírito Santo começa a acabar com a terra, começa a fazer alguma coisa para você reverter para o Senhor sentir cheiro. Quando nós fazemos a festa de Sucote, nós usamos os arbatos canarim, né? E eles são 4 elementos. Que tem cheiro, ou que não tem cheiro, ou que tem folha e não tem cheiro, que tem, tem fruto, mas não tem cheiro, uma coisa assim. São 4 tipos de pessoas que existem. Gente, 4 tipos. Representado nesses 4 tipos de planta e fruto que é representado no Sucote. Então, onde nós estamos? Já que nós temos frutos e damos cheiro, ele tem que ter cheiro. Então, Yeshua, ele vai lá e diz, não, mas peraí, o meu sangue foi derramado por ele. Como ele disse para aquela mulher que tem pecado, atira a primeira pedra. Você acha que ele estava defendendo o pecado dela? Não. Ele está dizendo que antes de você apontar, lembra que também tem um Deus apontado por você. Que você também tem pecado. E que você tem que olhar para essa pessoa e ajudá-la a sair da condição que se encontra. Para entender que ela precisa do Espírito de Deus para ser liberta de tudo que pode estar levando ela ao pecado da morte. Por isso que ele suporta. O Senhor diz, eu suporto o fedor das minhas narinas. Deus fala para a gente. Ele diz, olha, os seus sabacotes, as suas festas cheiram mal. Lembra Isaías primeiro, se não me engano, primeiro? Acho que é primeiro. Ele não suporta. Você não vê Deus? Lembra lá, meu irmão. Ele fala para você, eu não suporto o fedor das minhas narinas. Porém, ele não nos destruiu. Ele suporta o fedor de Israel da sua narina. Mas ele fala em Ezequiel 36, eu restaurarei o meu povo. Ele fala em Romanos 11, eu enxerguei, não te ensoberbeça, porque se você se ensoberbecer, eu te tiro e salvo Israel. Então a gente não pode nem se ensoberbecer, achar que é melhor que Israel. E o que nós vemos hoje? As pessoas se achando melhor do que Israel. Mas aqueles que se aproximam de Israel, tem mudança de vida, tem libertação, porque o Senhor disse isso na sua palavra. Baruch Hashem. Então, irmãos, como devemos tratar da congregação? Olha só como o Senhor dá mais um ensinamento para a gente. Mateus 18, versículo 15 e 17. Olha que interessante, irmãos. E isso também não se pratica mais hoje. Por isso,
Eu não vou fazer isso com o irmão. Ai, o irmão vai sair da igreja se eu fizer isso. Ai, ele vai ficar com raiva de mim. Mas olha o ensinamento. Mateus 18, versículo 15 e 17. Além disso, se seu irmão cometeu um pecado contra você, vamos dizer, ele apontou, ele te acusou, ele te desonrou, ele te difamou contra você. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a congregação, trate como você faria como um pagão ou coletor de impostos. Então ele está dizendo assim, é assim que você não quer ouvir? A gente vai lá no gabinete e fala assim, olha só, irmã Camila, você está passando dos limites. Olha, irmã Camila, é melhor você tomar esse caminho aqui, porque esse aqui vai ser o correto para a sua vida. Cara, não está te honra, não está nem aí, continua fazendo a mesma coisa. Aí hoje, esses pecados têm sido suportados dentro da congregação. A impureza tem sido suportada. A falta de respeito tem sido suportada. A falta de honra tem sido suportada. Sabe por quê? Porque a gente vai aquele princípio de ainda te dar a chance de você não ouvir. Então, ele vai colocando diante de Rachem as impurezas, as acusações, as desonras, as mentiras. Irmão, a pessoa fala comigo, é uma mentira deslavada. Se eu disser para assim, meu irmão, você está mentindo. O quê? Você vai dizer que eu sou uma mentirosa? Eu com raiva de mim. A gente não pode dizer nem que é mentiroso. A gente não pode dizer nem que você está sendo dúbio na sua palavra. Porque já fica cheio, quando chamamos de hoje de mimimi, né? Os mimimis. Mimimi é demônio, irmão. Mimimi é imaturidade. A pessoa que não está preparada para ouvir é imatura. Porque quando ela te ouve, o Senhor ouve Israel. O Senhor não está entendendo porque você canta, ouve Israel, o Senhor. Para você entender que Ele te amou de tal maneira e deu o seu filho dirigente para morrer por você naquela cruz, mas não é para você agir como um tolo. Não é para você perder a tua alma. Porque Ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Ele não quer que ninguém morra. Ele não quer que ninguém seja condenado ao Sheol, ao inferno. Ele não quer. Então você começa a quebrar os estatutos, os mandamentos. Então você vai vendo o quê? Consequências. Vai vendo problemas na sua vida. Vai ver consequências de Deus, porque Ele fala, se você não me obedecer, você vai viver consequência não. E a consequência, ela vai trazendo fragmentos, que trazem dor, que trazem perda, até chegar no último estágio, que é a morte espiritual. Aí não tem mais jeito. Aí ele leva você lá para o leito, já quase morrendo. Aí ele leva lá no leito, ele diz, você diz, eu me de coração sincero, eu me arrependo. Aí sabe o que o Senhor faz? Agora vem. Você vai ver mais. Por quê? Porque ele sabe que você não vai. Porque você chegou naquele estágio. Não precisa chegar no estágio de quase morte. Você pode aprender aqui. E eu fiz uma coisa errada, deixa eu tocar para mim, certo? E eu fiz uma coisa errada, deixa eu tocar para mim, certo? Então, você tem a chance de ter a vida que ele fala, lá no livro de Eclesiastes, que você recebeu o dom da vida para gozar com a tua família, para gozar com teus filhos. Ele nos deu a vida para isso, para a gente ser testemunhas vivas do poder dele, do amor dele. Aí você tem uma leva de pessoas que são doentes pela sua história e começam a se levantar como acusadores, como curada da igreja do Senhor, querendo ser santo, querendo ser igual. Mas Deus não te chamou para ser igual.
Ele te chamou para você aprender primeiro. Ele diz: vinde a mim, arrependei dos vossos pecados. Arrependei das vossas palavras. Então a gente tem que ouvir antes de responder. Eu aprendi muito isso, porque eu sou muito acelerada. Então às vezes eu não ouço. Mas aí quando eu vejo que eu pisei na bola, aí tem que voltar. E pedir perdão. Isso é bom. Pedir perdão é saúde do nosso corpo. Eu pisei na bola, eu fiz demais. Eu falei demais. Nessa eu sou tal e acabou. Oh, soberba, tu vai cair. Tu pode comer até capim, igual Nabucodonosor. Para que sacrificar se a gente pode viver uma vida salutar com Hashem? É para isso que nós estamos aqui, irmãos. E por isso que nós queremos ensinar. Já quase terminando, tem 1 Timóteo 5, 19 a 20, diz: não aceites denúncia contra um presbítero, pastor, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos. Então, nós temos autoridade para chegar e dizer: Rodolfo, hoje você vai ficar no banco porque você está pecando, porque você vai dizer: Rodolfo, levanta das costas e vai embora. Ele fez um ato de quê? Pelo dia. E não aceitou a correção. Mas nós falamos para o bem dele. Quando a gente fala alguma coisa, é para o seu bem. E aí você não aceita. O que a gente vai fazendo? Indiretamente, você vai ficando no banco. Você vai perdendo a sua posição. Você vai para a escolinha do pensamento. Eu gosto de crianças novas. Para a cadeirinha, né? A cadeirinha do pensamento. Então você começa a ficar sentado lá. Por quê? Você não está sabendo lidar com as pessoas. Você não está sabendo lidar com as suas palavras. Você não está sabendo repassar realmente como deve. Está desonrando, está desrespeitando. Então, para o quê? Para tentar da forma mais simplória possível com Cristo aqui. Porque a gente não quer envergonhar ninguém. Ninguém gosta de ser envergonhado. Já viu aquela situação no trabalho? Ou melhor dizendo, quando a gente está estudando. Estamos lá fazendo, aqui a gente já estudou, como a Renata, a Amanda, a gente já estudou, tivemos aula de anatomia. Aí você está lá diante daquele corpo ali, né? Aí você faz uma coisa: pô, não sabe nada, não estudou, não sei o quê, e na frente de todo mundo. Aí caramba, estou sabendo serviço. Você vai envergonhar para todo mundo. O professor te envergonha para todo mundo. Porque você tem que saber, não tem essa eu acho. Você tem que discernir no cadáver o que é o músculo A, o músculo B, o osso A, o osso C, não é verdade? Como você vai aplicar algo num ser vivo se você não sabe no ser outro? Então a gente passa vergonha, irmão. E eles não negam palavra para nos envergonhar. E Yeshua, o Espírito de Deus, ele fala: como assim? Já visto que a gente conhece, né, a palavra de Isaías, né, que ele estava sendo perseguido de uma tal maneira que ele se escondeu na rocha. E isso foi o que foi dele, Isaías. É ele que matava. Tem hora que a gente fica assim, irmão. Eu digo para vocês também. Então eu tenho vontade de entrar na caverna. E fica lá quietinho. Mas aí o Senhor fala assim: calma, o que aconteceu hoje, não? Levanta, eu comi pra caramba. Levanta, come e vai. Manda sem força nenhuma. Eu segui na mesa, eu tava estranho, eu assim, para mim, não. E eu levantei, eu falei: me senti legal. Estou com de pirona também. Então você vai assim: levanta, come e anda. Vai cumprir o que eu te mandei. Foi isso que ele fez com Isaías. E todo mundo queria matar ele. Não, Elias, perdão. Elias. E aí, eles queriam matar ele. A mulher, aquela mulher, aquela Jezabel, queria acabar com ele. Ele falou: vai trabalhar. Aí a gente tem escolha.
Aí ele diz, olha, não. E aí a gente vai procurando fazer da melhor forma possível para não ser tão duro. Mas mesmo assim, o aprendizado está sendo difícil. Aqui em Malaquias 2,7 diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca, olha, escuta isso, guarda. Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Ó, conhecimento aonde? Na Torá, das experiências. E da sua boca devem os homens procurar instruções. Aí ele diz, sabe por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Estão tratando os sacerdotes assim? Os sacerdotes estão se dando respeito para serem tratados assim também? E a pergunta vai para os dois lados. Você tem um sacerdote que não se dá o respeito e você tem um sacerdote que não recebe o respeito. Estamos vivendo assim. As pessoas não querem falar, ou o bonzão é aquele que estava lá só te enrolando, e aquele que te aponta para a vida não é bom. É isso aí. Então, sério, Jeremias 18. Vinde, olha o que eles fizeram, o servo do Senhor Jeremias. Vinde, forjemos projetos contra Jeremias, por conta não há de faltar a lei do sacerdote, ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, vão tirando com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Eles maquinaram a situação, não atende para o que Jeremias está falando, vamos acabar com ele. Irmãos, sacerdotes estão sempre errados assim. Não ouve aquele povo lá, não. É eles que estão errados. Ó, ouve aquele lá, ó, cara, ele é bom. Você já fala assim, ele é bom. Veja preta, tudo bonita, cheio de escândalo, glória a Deus. É bom. Não vou dizer que não é, não. Porque ele pode estar fazendo o que Deus gerou no espírito dele. Quem conduz coisas erradas é o sacerdote e o povo, mas o povo está pior do que o sacerdote. O julgamento é geral. Então, a gente não tem que falar de ninguém. Não tem que falar nem de A, nem de B. Porque eu sei que nós estamos diante de um tribunal. E temos o acusador e o advogado. Então, o advogado pode estar me defendendo, mas o acusador pode estar me acusando com testemunhas, mostrando que há provas contra mim. Então, nós temos que fazer o tempo todo o quê? Uma autoanálise. Como estou? Nós temos que ser, primeiramente, psicólogos de nós mesmos. Então, ele diz em Oséias, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes, as quais acusam. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Porque a partir de um sacerdote que dirige, todos nós somos sacerdotes também. E aí você está pecando, errando, porque você não quer o conhecimento. Você não quer se render à verdade. Então você começa a errar. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento. Aí o Senhor diz, também eu te rejeitarei. Ai, você quer isso? Você rejeitar? Para que não sejas sacerdote diante de mim. Aí você lê lá, para achar que todos nós somos reis e sacerdotes. Todos nós. E como é que eu estou? Estou sendo um sacerdote de sadio? Porque ele está falando aqui, eu vou te rejeitar. Eu vou te rejeitar para que não seja sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E assim, irmãos, nós temos visto acontecer ao longo dos séculos, ao longo dos anos, o adultério espiritual, a prostituição dentro da casa de oração. Isso não importa, judaísmo, igreja evangélica, igreja católica, não importa. Onde se fala do Senhor, existem povos. E esses povos têm essas atitudes dentro deles. Não importa. Então, a gente não pode passar uma flanelinha na poeira e jogar para debaixo do tapete. A gente tem que chamar para frente e dizer: Senhor, eu estou engolindo aqui. Me ajuda, me liberta. As abominações das nações, elas são proibidas. O Senhor diz que elas são proibidas. A gente tem que guardar os estatutos, os juízos, e não deixar que essas abominações entrem naturalmente dentro de nós. Ainda que eu seja um judeu natural, ou seja um peregrino, um judeu do coração, eu não posso deixar. Então, irmão, quanto mais se aproxima a volta do Senhor e Yeshua, mais nós seremos cobrados na nossa posição. Em geral, como sacerdotes do lar, da congregação, como pais, não vai ter desculpa diante de Deus. Por isso que a gente tem que falar para vocês. Não fiquem zangados comigo. A restauração tem esse chamado. Trazer de volta aquele homem sadio, ou Melquisedeque, a justiça de Adonai, que entregou a Moshe e aos profetas e ao povo para entrarem no seu reino de justiça, onde Yeshua diz que ele vai reger como? Com vara? A gente aqui fala, né? A gente diz, Yeshua não, vai assim, pá, sai aqui! Raça de víbora! Como é que tu entraste aqui na festa? Ele não já fala assim. Como tu entraste aqui sem estar vestido de noivo? Ó, a gente já tem um pedacinho dali de como Yeshua vai reger o seu reino na terra. Então, irmãos, vamos aprender, vamos nos dedicar, tudo na nossa vida, dedique pelo menos todos os dias da sua vida, antes de dormir ou acordar, um pouquinho. Estabeleça um livro para estudar. Não, estabeleça a paraxá para estudar. Porque você vai se enriquecer. Quando o Senhor deixou aqui na Bíblia, Pedro de Almeida, as referências que tem embaixo, elas revelam a palavra. Isso aqui foi feito pelos judeus. Foram os judeus que fizeram essa revelação para a palavra. Ela foi traduzida. Então, sabe o que aconteceu hoje? Você já não tem mais as referências da Bíblia. Você está só vendo pessoas lendo livros. Vai ler livro, não lê a Bíblia. O livro que ensina disso, o livro que ensina daquilo, mas não lê a Bíblia. Só que os livros são pensamentos de homens. São os homens que estão dizendo. E a Bíblia, aqui tudo que eu falei para vocês, é referência da Bíblia. É tudo Bíblia. A experiência é minha, mas o resto é Bíblia. Para que você entenda que é do Senhor para vocês. Shabbat Shalom. Deus. E Maria que acabou e Adonai palavra e morrendo e Adonai palavra e sem verdade Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Grande andado. Shalom. Até a próxima.